O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo Companhia de Dança com o podcast Contos do Balé. Hoje apresentando a história de Petrushka. Olá, eu sou a Inês Bogeia. Eu sou o Dipa. E juntos vamos contar para vocês um pouco da vida de Petrushka, uma história do meu livro Contos do Balé, da editora SESI São Paulo. O primeiro balé sobre essa história estreou em 1911 no Teatro Châtelet, em Paris, na França, com os balés russos de Diaghilev. Eles se inspiraram nos shows de marionete das feiras de São Petersburgo, na Rússia, e criaram uma incrível história que foi coreografada por Michel Fokine com música de Stravinsky. Dentro da caixa forrada de preto e pontilhada de estrelas de prata, Petrushka escutava a vida lá fora, cada vez mais forte e mais alto, até encher seu peito de angústia, tão grande que lhe roubava toda a esperança. Ele fora tirado de cena e arremessado para dentro da caixa. Agora tentava inutilmente escapar da solidão. Correu para lá e para cá até perceber que nada adiantava. Então bateu em uma das laterais na expectativa de que alguém ouvisse. Como seria bom estar ao lado da bailarina, pensava ele, ou até do Mouro na caixa ao lado. Melhor ainda lá fora, com as pessoas conversando e rindo e as luzes da feira brilhando. Ele foi até seu canto pintado de estrelas, passou a mão no rosto e pôs a outra sobre o coração. Olhou para cada ponto do lugar, sentindo-se feio e desajeitado. Nem mesmo seu dono gostava dele. Não havia ninguém para ouvi-lo, ninguém para vê-lo. Queria dividir com os amigos o seu mundo, seus desejos, alegrias, brincadeiras, até sua tristeza. E Petrushka estava apaixonado por ela, que tinha um rosto lindo e dançava com muita suavidade. Petrushka se encantara pela bailarina desde o primeiro encontro e, a partir de então, não despregava o olho nem um minuto quando ela se mexia. Ficavam em caixas lado a lado, mas a porta não se abria. Para se distrair, Petrushka dançava sozinho, desajeitado, até que, de repente, a porta se abriu. A bailarina! A bailarina! Com a mão no coração, caminhou em direção a ela. Devia ter se arrumado pelo menos um pouco, pensou. Olhou-a bem no rosto. Que surpresa! Entre, entre! Você mora aqui do lado há tanto tempo e quase nunca nos vemos. Sabe como é? Uma hora uma coisa, outra hora outra. Aula de dança, aula de música, espetáculos. Pelo menos, na cena a gente sempre se encontra, não é? Que bom te ver por aqui. Eu estava meio sem o que fazer e pensei. Aproveito, dou uma chegadinha lá no Petrushka, depois no Mouro. Ele também deve estar sozinho aqui do lado. Petrushka mal se aguentava de vontade de dançar com ela, no ritmo alucinado do seu coração. Ficou imaginando o que fazer para prendê-la o maior tempo possível ao lado dele. Mas ela mal havia chegado e já se preparava para sair. Para falar a verdade, a bailarina não gostava muito dele e daquela sua falta de jeito. De novo triste e desconsolado, Petrushka pensou que o mundo era todo do contra. O mágico pensava nele como um boneco sem alma. Para a bailarina, não passava de um bufão. Estava realmente triste. Exausto, deixou-se cair no chão, olhando para o nada, abandonado. Três dias antes da quaresma, o inverno ganhou força e o tempo ficou mesmo muito frio. Muita gente chegava para a festa. Pobres ou ricos tomavam a praça querendo se divertir. Era hora de encontrar os amigos para dançar e conversar, para rir e jogar, para comer e beber antes dos dias de jejum. Gente de todo tipo
velhos de barba comprida, ciganas que liam a sorte, uma bailarina de rua acompanhada por um realejo, vinha se divertir no carrossel, na barraca de dardos, no balcão de bugigangas e na banquinha de doces. Sobre o chão coberto de neve, era bonito ver o vai e vem da multidão colorida. A praça fervilhava de música. De repente, 2 bateristas saem da barraca central e começam a rufar seus tambores. A multidão se afasta para dar lugar à próxima atração. Um assobio rompe os ares anunciando o mágico. De olhos grudados nele, ninguém pisca. Sua roupa é longa, preta e decorada com estranhos símbolos. Seu rosto muito branco e seus gestos estranhos atraem a todos. Com sua flauta, ele começa a tocar uma doce melodia. É a música que vai trazer vida ao show escondido atrás da cortina. Ao sinal do mágico, a cortina se abre, revelando 3 compartimentos do palco. Dentro deles, havia 3 marionetes, encarando sem expressão a plateia. No centro, a bailarina, com suas bochechas rosadas e o corpo bem reto. À esquerda, o Mouro, com a boca e os olhos pintados de branco que contrastavam com o rosto negro e trajando um turbante, uma blusa brilhante e uma calça de brocados. E à direita, meio largado, Petrushka. De calças folgadas e botas, com a camisa branca de colarinho enorme, sua figura era muito incomum, para dizer o mínimo. Talvez fosse só imaginação, mas Petrushka parecia cansado de ser um boneco. Ao sinal do mágico, os 3 começam uma dança frenética. Seus pés se movimentam bem ligeiros, os corpos de madeira parecem flutuar. Minutos atrás estavam inertes, agora se tornavam vivos e espontâneos, dançando cada acento da música. Depois da introdução, eles deixam suas caixas e vêm para o meio da praça mostrar seus talentos. Os aplausos rompem o ar. Quem não percebia que os 2 bonecos estavam enamorados da bailarina? E quem não via que ela dava preferência ao Mouro? Petrushka não disfarçava o ciúme, vendo que o seu rival estava ganhando o amor da bailarina. A dança ordenada de antes agora parecia uma guerra. Petrushka foi em direção ao Mouro com tanta fúria que atrapalhou a apresentação. O mágico ficou furioso e, com um sinal, interrompeu a bagunça, obrigando os bonecos a voltarem para a dança e, em seguida, para seus compartimentos. Tinha uma autoridade tão grande que nem precisava falar. Bastava um golpe da sua varinha mágica para ser obedecido. Apesar dos pedidos de bis da plateia, nem mais um movimento dos bonecos foi visto naquela hora. Tanto Petrushka como o Mouro foram presos nas caixas pelo mágico. A do Mouro, finamente decorada com muita cor e luxo, larga e coberta de seda, com árvores pintadas na parede, e a de Petrushka, bem mais simples. O boneco se lamentava na solidão. O Mouro sentia-se bem. Aproveitava esse tempo fora dos palcos para se divertir, brincando com displicência. O fato é que o Mouro sempre parecia feliz com a vida de boneco. Não tinha tantos desejos e paixões. Mesmo se às vezes ficava entediado, achava algo em sua caixa para passar o tempo. Até um coco lhe servia de brinquedo. Nada o tirava de seu ritmo. Foi quando ouviu um barulho na porta. Levantou um pouco a cabeça e viu a bailarina entrando. Ele nem se mexeu. Ela deu mais uns passinhos e parou na frente dele. Logo em seguida, dançou em sua direção para lhe roubar um beijo. O Mouro ficou todo prosa e se levantou para dançar com ela uma valsa que tocava ao fundo, vinda do outro lado. Os passos do casal ainda não tinham sincronia, mas aos poucos foram ficando cada vez mais perto. Ele nem podia esperar para retribuir o beijo que ganhara. Da dança, os 2 passaram aos braços um do outro, o que não durou muito, pois um barulho interrompeu o divertimento deles. Em vez da música, agora ouviam um retumbar na porta, como se alguém exigisse entrar.
Outra batida, dessa vez mais forte. E Petrushka derrubou a porta, caindo no meio da caixa e assustando os outros dois. Nem bem se levantou, o Mouro veio com tudo pra cima dele. A briga começou e a bailarina foi saindo de fininho. Era uma luta cada vez mais acirrada, os dois embolados no chão. As forças eram quase iguais e a batalha difícil de ser decidida. Até que o Mouro, temeroso da violência do rival, apanhou sua espada e com ela empurrou Petrushka para fora da caixa. A feira ainda estava movimentada, novas atrações tinham surgido. Um urso amestrado, um vendedor de fitas, um mercador com uma cigana em cada braço, foliões mascarados e muito mais. Já começava a escurecer quando a multidão escutou um barulho horrível. O tumulto vinha da barraca do mágico. Alguns correram para ver o que se passava e, sem perder tempo, puxaram a cortina. Dentro, a bagunça estava quente. Petrushka, perseguido pelo Mouro, de cimitarra erguida. A bailarina desesperada, ela que antes fugira para não se envolver, tentava remediar a situação correndo atrás deles e pedindo para que parasse com aquilo. Por que vocês dois estão brigando? Será que não podem conversar? Lá dentro, um continuava empurrando o outro, até que o Mouro não quis mais saber de brincadeira. Com a cimitarra na mão, preparava um golpe certeiro em Petrushka, que parecia de novo magro e frágil. Decidido a acabar com seu rival, o Mouro levantou a espada e baixou-a com toda a força sobre o adversário. Só então, percebendo a gravidade do que acabara de fazer, apressou-se em fugir com a bailarina. De olhos fechados, Petrushka respirava profundamente com grande esforço. O ar entrava como um último fio de vida. Seu corpo estremecia, tentando em vão se manter na terra, até que se ouviu seu derradeiro suspiro. A multidão assistia estarrecida. Foi tudo muito rápido. Quando se deram conta, não havia mais o que fazer. A morte de Petrushka parecia tão real que alguns correram para chamar um sargento. O vento e o tempo frio pareciam mais fortes na alma de todos ali. O barulho da feira, pouco a pouco, transformou-se num grande silêncio. Aquela multidão em frente à barraca chamou a atenção do mágico. O que é isso? O que aconteceu? Um assassinato. Como assim um assassinato? Do que vocês estão falando? Petrushka é um boneco. E o mágico se pôs a desfazer a marionete para mostrar do que era feito: espuma e trapos. Ninguém acreditava que ele não fosse de carne e osso. A violência daquela morte ficou parada no ar. Aos poucos, lentamente, as pessoas foram se afastando. Como havia alguns pedaços ainda espalhados no chão, o mágico começou a recolhê-los mecanicamente, sem muita atenção ou carinho. Inesperadamente, ouviu-se um grito. De onde será que vinha? Da segunda vez, o mágico percebeu que era do alto da barraca. Iluminada por uma fria luz, a alma de Petrushka apontava de lá para ele. A voz era triste, profunda, desesperada e vinha em sua direção. Aterrorizado, tentou fugir. O mágico não conseguia entender o que se passava. Tinha um boneco nas mãos de coração de pano. Com um aperto no peito, sem olhar para ninguém, o mágico foi caminhando a ermo pelas ruas, enquanto a alma de Petrushka pairava no ar, em meio aos segredos do mundo.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé, hoje com a história de Petrushka. Roteiro e direção, Inês Bogea. Vozes, Inês Bogea, Luca Baldovino e Rodolfo Dias Pais. Sonorização, Dipa. Arte da capa, Bruna Müller. Essa história foi criada originalmente para o livro Contos do Balé, da editora SESI São Paulo. Até o próximo episódio.